Não há como negar que a descoberta da fissão nuclear foi tão revolucionária quanto quando os humanos descobriram o fogo. Com guerras surgindo em muitas partes do mundo nos dias de hoje, parece que a ameaça de aniquilação por armas nucleares está mais próxima do que nunca. Mas será que essas armas são tão poderosas quanto as retratamos? Alguns especialistas acreditam que as armas nucleares não são tão perigosas quanto nos fizeram acreditar, enquanto outros dizem que uma determinada arma pode acabar com toda a vida na Terra. O que uma guerra nuclear realmente faria ao planeta? E se tivéssemos que usar armas nucleares em algo como a Lua? Prepare-se enquanto exploramos esses tópicos e mostramos a verdadeira potência das armas nucleares. Além disso, veja a bomba tão perigosa que você desejará que nunca seja fabricada. As ogivas nucleares são as rainhas de todas as bombas quando se trata de armas de destruição em massa. E de acordo com estimativas recentes, existem cerca de 12.500 ogivas nucleares globalmente. A Rússia possui cerca de 5.900 e os Estados Unidos possuem cerca de 5.144 armas nucleares. No entanto, a maioria dessas armas nucleares está em armazenamento ou aposentada. Na verdade, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia têm apenas cerca de 1.600 ogivas nucleares estratégicas ativas implantadas cada uma. Isso ainda são 3.200 ogivas nucleares, mais do que suficientes para causar muita devastação. Outros países oficialmente reconhecidos como detentores de armas nucleares são China, França e Reino Unido, mas seus números são muito menores. De acordo com os dados disponíveis, além dos Estados Unidos e da Rússia, há 7 países adicionais que são reconhecidos internacionalmente como detentores de armas nucleares: China, França, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte. Por exemplo, a China tem apenas cerca de 500 armas nucleares operacionais, de acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Os detalhes específicos das armas nucleares, incluindo suas capacidades, são, claro, classificados. O que sabemos é que as armas mais poderosas têm cerca de 1,2 megatoneladas, equivalente a 1 milhão de toneladas de explosivos convencionais, como projéteis de artilharia, granadas e bombas aéreas carregadas com TNT. A maioria dos mísseis nucleares ou ICBMs pode transportar 6-8 ogivas nucleares separadas com uma média de 400 quilotoneladas cada. Mas houve bombas muito mais poderosas e devastadoras. Você provavelmente ouviu falar do famoso dispositivo nuclear, Tsar Bomba, também conhecido como Big Van algumas vezes até agora. Mas pode haver algumas coisas que você não sabia sobre esse impressionante dispositivo nuclear. Todos nós sabemos que foi a arma nuclear única mais poderosa já feita e testada na Terra, liberando a maior explosão feita pelo homem já registrada na história. Novos estudos e observações colocam a potência da explosão de Tsar Bomba em 57 megatons, ou o equivalente a 57 milhões de toneladas de TNT. Continua sem igual em seu poder destrutivo, mas também em sua futilidade. A bomba era inútil porque era muito grande e pesada para ser considerada uma arma prática. Produzir tal arma em 1961 foi um empreendimento enorme, literalmente. Era tão grande que um bombardeiro Tupolev Tu-95V teve que ser modificado removendo as portas do compartimento de bombas e os tanques de combustível da fuselagem, apenas para transportar a bomba de 27 toneladas, 59.125 libras. Media impressionantes 26 pés de comprimento, 8 metros, e quase 7 pés de diâmetro, 2 metros. A coisa interessante, além do tamanho impressionante de Tsar Bomba, é que ela foi projetada para ser uma bomba capaz de 100 megatons. Era uma bomba termonuclear de 3 estágios que usava uma bomba atômica de fissão como primeiro estágio para comprimir um segundo estágio termonuclear, que por sua vez comprimia um terceiro estágio termonuclear muito maior. E as evidências mostram que a Tsar Bomba utilizava vários terceiros estágios, não apenas um. O impacto da Tsar Bomba foi tão poderoso que janelas foram quebradas em países tão distantes quanto a Noruega e a Finlândia, devido ao efeito de concentração da onda de choque na atmosfera. Mesmo sendo detonada no ar a 13.000 pés de altitude, a magnitude sísmica da Tsar Bomba foi estimada em 5,25.
Sensores sísmicos continuaram a registrar as ondas de choque mesmo após 3 revoluções em torno da Terra. De fato, o relógio do juízo final está atualmente ajustado para 90 segundos para a meia-noite, o mais próximo que já esteve da meia-noite desde que foi criado. Então, que tipo de dano um ataque nuclear dos 2 países que têm mais armas nucleares pode causar? Tem surgido recentemente alguns mísseis na manchete. Por exemplo, a Rússia lançou ataques com mísseis contra Kiev e outras cidades, de acordo com autoridades ucranianas. Em um ataque nuclear total, há muitos fatores diferentes envolvidos para dizer exatamente o que acontecerá, como não saber quantos mísseis podem ser interceptados de cada lado. Mas porque os veículos planadores hipersônicos são incrivelmente difíceis de abater em seu caminho, o dano provavelmente seria devastador de ambos os lados. Mas uma coisa permanece. Não importa quem inicie uma guerra nuclear, não haverá vencedores. Um lado lança mísseis nucleares, e o outro lado detecta o lançamento e contra-ataca com seu próprio ataque nuclear antes do impacto. Mísseis balísticos dos submarinos de ambos os lados são lançados. Os primeiros ataques termonucleares criam pulsos eletromagnéticos que queimam eletrônicos e redes de energia. Sobreviventes em áreas não diretamente afetadas pela explosão teriam que lidar com incêndios violentos e altos níveis de radioatividade. Mas o pior ainda estaria por vir. A fumaça preta de carbono de todas as explosões nucleares e incêndios criaria um inverno nuclear, resfriando o planeta em 40 graus Fahrenheit, 20 Celsius. Sem suprimentos, as pessoas ainda vivas acabariam morrendo de fome ou perecendo pelos efeitos da doença por radiação. Realmente não temos ideia de quantos sobreviventes haveria em uma guerra nuclear. Mas poderia toda essa guerra nuclear destruir o planeta? Como quebrá-lo e realmente fazê-lo explodir? Sem chance, mesmo o Tsar Bomba não era nada comparado ao que o planeta Terra é capaz de suportar, incluindo impactos de meteoros, erupções vulcânicas e terremotos. Embora as consequências de uma guerra nuclear sejam extremamente graves para a humanidade e para o ambiente, a Terra como um todo provavelmente sobreviveria e eventualmente se recuperaria dos efeitos do evento. A potência estimada da erupção vulcânica de Krakatoa em 1883 foi equivalente a 200 megatoneladas de TNT, 4 vezes o rendimento de Tsar Bomba. A erupção lançou 5 milhas cúbicas, 21 quilômetros cúbicos, de rocha fragmentada no ar. O vulcão expeliu uma nuvem negra de tinta que se espalhou pelo céu, deixando a Terra na escuridão completa. A erupção do Krakatoa foi uma das mais violentas da história registrada, e seus efeitos foram sentidos em todo o mundo. As cinzas vulcânicas lançadas na atmosfera causaram temperaturas mais baixas e solstícios incomuns durante vários anos, e o barulho da explosão foi ouvido a quilômetros de distância. Embora tenha sido uma catástrofe natural e não uma consequência da guerra nuclear, a erupção do Krakatoa serve como um lembrete sombrio da destruição que a Terra pode sofrer e do impacto a longo prazo que esses eventos podem ter na vida e na sociedade humanas. A cinza da explosão quase alcançou a borda do espaço a cerca de 50 milhas, 80 quilômetros acima, e filtrou radiação solar suficiente para diminuir as temperaturas globais em quase 1 grau Fahrenheit, 0,5 graus Celsius, por um ano inteiro após a erupção. E nada feito pelo homem pode se comparar ao maior impacto que já aconteceu na Terra, o evento de impacto Chicxulub. O evento de impacto Chicxulub ocorreu há cerca de 66 milhões de anos, quando um asteroide ou um cometa de aproximadamente 6 milhas atingiu a Terra na atual península de Yucatán, no México. O impacto resultou em uma cratera de cerca de 180 quilômetros de diâmetro e produziu efeitos devastadores em todo o planeta. O asteroide Chicxulub, que atingiu a península de Yucatán, no México, há cerca de 66 milhões de anos, era considerado ter entre 10 e 15 quilômetros de largura, mas estava viajando tão rápido, cerca de 44.712 milhas por hora, 72 mil quilômetros por hora, que o impacto formou uma cratera de 93 milhas de largura, 150 quilômetros. As estimativas mostram que a energia cinética do asteroide no impacto era de cerca de 72 teratons, equivalente a 72 milhões de megatoneladas. Para comparar a escala de destruição, a Tsar Bomba, a maior bomba nuclear já detonada, tinha uma potência de apenas 50 megatons. A energia liberada pelo impacto do asteroide Chicxulub foi, portanto, mais de 1 milhão de vezes maior do que a da Tsar Bomba.
Esse impacto causou um efeito devastador no ambiente global, resultando na extinção de cerca de 75% das espécies na Terra, incluindo os dinossauros não avianos. E você acha que nossas insignificantes armas nucleares poderiam explodir alguma coisa? Mesmo que de alguma forma você pudesse colocar todas as armas nucleares do planeta em um monte e detoná-las de uma vez, isso não faria nem de perto o mesmo dano que Chicxulub fez. Estamos falando de uma explosão equivalente a 2 milhões de Tsar bombas explodindo. Apesar do enorme impacto e explosão quase exterminando toda a vida no planeta Terra, o planeta ainda está girando e cheio de vida. Na verdade, a Terra passou por muitos asteroides, vulcões e terremotos que tornam nossas armas nucleares mais poderosas minúsculas em comparação. E quanto à Lua? A Lua também tem sua história de impactos, incluindo o evento de formação da Lua, que ocorreu há bilhões de anos quando um corpo celeste do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Poderíamos destruir nosso satélite se ele ameaçasse nosso planeta como em alguns desses filmes bobos? Não esqueçamos que a Lua tem um quarto do tamanho da Terra, com um diâmetro de 2.159 milhas. Se você disparasse todas as armas nucleares que temos na Lua, elas ignoraria como se alguém estivesse jogando um punhado de pedregulhos nela. Para destruir a Lua, seria necessário uma quantidade de energia muito maior do que a liberada pelas armas nucleares disponíveis. Então esqueça a ideia de explodir o planeta ou a Lua com armas nucleares. Mas há uma arma que provavelmente acabaria com toda a vida para sempre no planeta Terra, se esse dispositivo do juízo final fosse projetado e usado. É uma arma aterrorizante conhecida como uma bomba de cobalto. Uma bomba de cobalto é uma arma nuclear concebida para maximizar a contaminação radioativa ao invés da explosão em si. Porque o que ela perde em poder explosivo compensa em radioatividade. Essa bomba também é conhecida como uma bomba salgada ou suja, que chove grandes quantidades de material radioativo em um raio amplo após a explosão. Em outras palavras, se a bola de fogo explosiva e a onda de choque não o atingissem, a quantidade aprimorada de material radioativo da chuva radioativa o faria. A razão pela qual essas armas são consideradas tão aterrorizantes é porque o cobalto-60 tem uma meia-vida de cerca de 5,27 anos, o que significa que levaria dezenas de anos para o nível de radiação cair para um nível seguro. Seu conceito foi originalmente descrito pelo físico Leo Szilard em 1950. Ele não estava propondo que tal arma fosse construída, mas sim descrevendo que a tecnologia nuclear logo atingiria o ponto de acabar com toda a vida humana na Terra. Em outras palavras, um verdadeiro dispositivo do juízo final. Apesar de nunca ter sido construída, a bomba de cobalto se tornou um símbolo da brutalidade e da destrutividade da tecnologia nuclear. A Tsar Bomba, embora extremamente poderosa, deixou pouca queda radioativa porque usava a fissão rápida, que reduz a quantidade de resíduos radioativos produzidos. Além disso, como a Tsar Bomba foi desenvolvida como uma bomba limpa, significa que a quantidade de resíduos radioativos produzidos foi minimizada ainda mais. No entanto, uma bomba de cobalto seria projetada para maximizar a quantidade de queda radioativa. Uma bomba de cobalto faria o oposto, tendo um tampão feito de cobalto comum colocado ao redor de uma bomba termonuclear. Quando a bomba explode, o intenso fluxo de nêutrons da explosão converte o cobalto no mortal cobalto-60, que é então vaporizado pela explosão. Esse cobalto vaporizado então condensaria e cairia de volta à Terra com a poeira e os detritos da explosão, contaminando tudo o que toca. A Tsar Bomba foi uma bomba de hidrogênio de 3 estágios, com um design de segunda e terceira etapa Trutnev-Babaev. Um tampão de cobalto teria feito com que a bomba produzisse uma enorme quantidade de fallout radioativo, que se espalharia por uma área muito maior do que o fallout produzido pelo tampão de chumbo. Essa enorme quantidade de fallout radioativo teria causado devastação ambiental generalizada, incluindo problemas de saúde para todos no planeta. Essas são coisas assustadoras de se imaginar. Esperamos que ninguém projete uma arma assim. Mas mais importante ainda, que ninguém use armas nucleares de jeito nenhum. Como dissemos antes, não há vencedores em uma guerra assim. Isso é tudo o tempo que temos por agora. O uso de armas nucleares seria catastrófico para todos os envolvidos, não apenas para os países em guerra. A devastação ambiental e os efeitos da radiação teriam consequências de longo alcance que afetariam a Terra por gerações. Mas antes de irmos, queremos saber o que você tem a dizer e o que pensa sobre o nosso tópico. Será que alguém finalmente apertará o botão um dia? Ou a humanidade será mais inteligente e sobreviverá à autoaniquilação?
Deixe-nos saber nos comentários. Não perca as próximas novidades aqui e obrigado por assistir.